Olá a todos, tudo bem? Esse é mais um podcast do canal Red Papo. Nós somos Alex e Ludmilla e hoje iremos falar sobre o filme A Lista de Schindler, lançado em 1993. O filme foi dirigido por Steven Allen Spielberg, que é um premiado cineasta, produtor cinematográfico, roteirista e empresário estadunidense. Spielberg é o diretor que tem mais filmes na lista dos 100 melhores filmes americanos de todos os tempos, feita pela Instituição de Filmes Americano, o qual ganhou muitos Oscars, dentre eles melhor diretor e melhor filme, sendo A Lista de Schindler seu filme mais premiado, conquistando 7 premiações. Dentre elas estão melhor roteiro adaptado, melhor fotografia, melhor direção de arte e melhor montagem. A obra cinematográfica retrata o alemão Oskar Schindler viu na mão de obra judia uma solução barata e viável para lucrar com os negócios durante a guerra. Com forte influência dentro do partido nazista, foi fácil conseguir autorizações e abrir uma fábrica. O que poderia ser uma atitude de um homem não muito bondoso, transformou-se em um dos maiores casos de amor à vida. A história, pois este alemão abdicou toda a sua fortuna para salvar mais de 1.000 vidas de judeus em plena luta contra o extermínio alemão. O filme foi amplamente criticado de forma positiva, com muitos elogios na forma como o filme retrata o Holocausto e a atuação de Liam Neeson. No entanto, também houve críticas em relação ao foco do filme em Schindler, um membro do partido nazista, em vez de vítimas judias, e a simplificação do Holocausto como um conflito entre o bem e o mal. Em meio a essas críticas, o filme retratou de forma objetiva o contexto histórico da época, sendo a obra cinematográfica pós-Segunda Guerra Mundial. Um ponto específico dessa história foi o Holocausto, que ocorreu na Alemanha nazista, que se tratava do assassinato em massa dos judeus. Eles não eram apenas mortos, mas também sofriam uma discriminação exacerbada. Além disso, eram obrigados a fazer trabalho escravo. O Holocausto não foi repentino. Na obra é demonstrado que começou aos poucos, com apenas judeus que fossem considerados inúteis. Com o passar do tempo, até mesmo aqueles que tinham cargos foram levados. Entretanto, o Holocausto foi retratado de forma superficial, pois você apenas conseguiria compreender como era pesada a situação com conhecimento prévio e prestando atenção aos detalhes. Na primeira parte do filme não é tão emocionante como o resto, contudo é bom prestar atenção por ser nesta parte em que é introduzido o contexto histórico e como as coisas iriam se desenrolar. Nos é apresentado Schindler, um alemão do partido nazista que é um homem presunçoso e que até então só pensa em si. Já na segunda parte, é possível notar uma mudança em Oscar, e é nesta em que as coisas começam a piorar para o lado dos judeus, ao ponto de que as pessoas que iam atrás deles não eram mais apenas parte do partido, e sim seu vizinho. Nessa metade, mostra uma criança vestida de militar se encontrando com uma mulher conhecida que tinha uma menina que era sua amiga. Para que elas pudessem viver mais um dia, ele mentiu para os soldados. Na parte final, Chandler começa a fazer a lista de quais eram os judeus que trabalhavam para ele e que iriam com ele para sua cidade natal. Ao todo, foram 1.106 judeus, dentre eles mulheres, crianças, homens e idosos. Contudo, o trem que levavam as crianças e as mulheres foi enviado para Auschwitz, que era um dos maiores campos de concentração que a Alemanha continha.
Mas Chandler foi atrás e explicou que eles estavam no lugar errado e que eles eram seus operários. Desse modo, conseguiu resgatá-las da morte. Depois que a guerra acabou, Oscar teve que deixar o local onde esteve e fugiu para poder viver mais um pouco. No final, vemos que ele morre e todos os 106 judeus vão lhe prestar homenagem em sua lápide, que está no cemitério onde muitos outros judeus também foram enterrados. O diretor do filme com certeza pensou muito no detalhe, trazendo para a obra cenas que é de partir o coração, como o menino vestido de farda, a menina de casaco vermelho, cena em que os judeus fingiam estar executando um pedido do comandante para tentar sobreviver. Percebemos também que até mesmo os judeus com medo não tentavam ajudar um ao outro. O filme não tinha apenas Chandler como foco, também havia um operário que trabalhava com ele e estava junto na maior parte do tempo. Seu nome é Isaac Stein, que era contador. Stein aproveitou da oportunidade que Oscar proporcionou e começou a ajudar a alguns judeus sem que os alemães percebessem. Desse modo, foi criando um rumor que a fábrica de Chandler era um lugar bom e seguro. Oscar só foi prestar atenção nesses detalhes quando um senhor judeu veio pedir obrigada por ter o contratado e logo após isso uma mulher o pedir ajuda para que contratasse sua família. A primeiro momento o pedido da mulher é friamente negado, porém após um tempo ele decide a ajudar. E aí que nós, telespectadores, começamos a ver algo diferente no alemão, o que faz com que as coisas fiquem mais emocionantes conforme o filme vai passando. O filme foi tão bem apresentado, tanto na mentalidade dos alemãos como dos judeus, e isso é perceptível em uma cena na qual os alemãos do Partido Nazista estavam juntos e Oscar chega para falar com eles, mais especificamente com o alemão Amon Golf. E nesse meio tempo, o dono da fábrica pergunta se Amon não tem uma mangueira para jogar água nos vagões. E assim o faz. O alemão do Partido Nazista diz que eles estão querendo torturar os judeus, os dando esperança. Sendo que, na verdade, a intenção de Schindler era refrescá-los. Desse modo, é perceptível o quanto a mentalidade deles eram fechadas para o diferente. Agora, algumas curiosidades sobre o filme, seus personagens e atores. A menina com o casaco vermelho foi escolhida para representar a esperança e também sublinha a mudança em Oscar. A garotinha em questão é reconhecida com o nome de Roma Sigoka. E o fato do filme ser em preto e branco enfatizam ainda mais esta esperança, pois ela é a única com uma cor em meio à obra. O fato da obra cinematográfica não ter cor, apenas o preto e o branco, é para representar o próprio Holocausto. O ator Liam Neeson foi quem interpretou Oscar Schindler. É da Irlanda do Norte, já recebeu vários prêmios, incluindo indicações para um Oscar, um British Academy Film Awards e 2 Tony Awards. E foi na obra A Lista de Schindler que ganhou indicação ao Oscar de melhor ator. Ben Kingsley deu vida ao judeu Isaac Stern. Tem ascendência indiana e russo-judaica. Foi várias vezes premiado. Dentre essas premiações estão o Globo de Ouro, o BAFTA
e o Oscar de melhor ator. Ralph Fiennes trouxe para nós o alemão Amon Golf. É ator, diretor e produtor britânico. Também ganhou vários prêmios, como BAFTA, ACTA Award, European Films Award, Tony Awards, indicações para 3 Oscars, Emmy Awards e ainda conquistou 7 para Globo de Ouros. Também foi indicado para o Oscar de melhor ator coadjuvante, pela lista de Schindler. Outra presença marcante é a de Embeth Davidtz, que interpreta Ellen Hitz. Seu papel se tratava de uma mulher judia que foi escolhida como cuidadora da casa de Amon. Em suas aparições, podemos perceber que é bem maltratada em comparações às obras atuais. As cenas em que o alemão do partido nazista desconta toda a sua frustração nela, um acontecimento após o Oskar Schindler conversar com o alemão sobre levar os judeus que trabalhavam para ele para outro local. Nisto, Amon recusa e vai para casa, e lá desconta em Ellen, ao ponto de jogar um armário em cima dela. Golf gosta da judia, e após isso, permite que ela vá com Schindler para um lugar seguro. Voltando para a atriz. Ela é norte-americana, de origem sul-africana. Embeth não contém prêmios. A obra cinematográfica foi inspirada em fatos reais. Uma prova disso é a existência da lista original que foi encontrada em uma biblioteca de Sydney, na Austrália, que por sinal não sabiam que estavam em posse do documento. A lista foi encontrada em meio às notas de pesquisa e recortes de jornais alemães usados pelo escritor australiano Thomas Henderson. O autor do livro A Arca de Schindler, em que se baseou o filme A Lista de Schindler, de Steven Spielberg. A biblioteca obteve a lista em 1996. São 13 páginas amareladas, onde estão os nomes e nacionalidades de 801 judeus, e foi descrito como um dos documentos mais poderosos do século XX. Ela salvou 801 vidas das câmaras de gás. É uma peça histórica incrivelmente tocante, disse a curadora da biblioteca, Owen Prick. A lista foi datilografada apressadamente em 18 de abril de 1945, ao fim da Segunda Guerra, e compilada por Oskar Schindler. A lista foi entregue ao escritor australiano Thomas Henley em uma loja em Los Angeles, quase 30 anos atrás, por uma das pessoas que o dono da fábrica ajudou a escapar. Ele queria que o escritor contasse a história da lista, e dito que em 1949 Schindler e sua esposa imigraram para a Argentina. Em 1962, o Memorial Israelense do Holocausto, Yad Vashem, concedeu a Schindler o título de Justo entre as Nações, pelos seus esforços de resgate na época da guerra.
Em outubro de 1914, ele faleceu na Alemanha, pobre e quase desconhecido. Sua história chamou grande atenção graças ao filme de Steven Spielberg. No total, durante o Holocausto, ele facilitou a sobrevivência de cerca de 800 judeus e entre 300 a 400 judias. A gente todo o tempo menciona o Holocausto, mas até agora não falamos do campo de concentração em que o filme se passa, o campo de Plasóvia. Este campo foi estabelecido em 1942, sob a autoridade da SS e dos líderes da polícia em Cracóvia. Inicialmente, era um campo de trabalho forçado para judeus. O local original do campo incluía 2 cemitérios judaicos. De tempos em tempos, a SS ampliava o campo. Atingiu seu tamanho máximo em 1944, mesmo ano em que se tornou um campo de concentração. Até então, a maioria dos guardas do campo eram auxiliares da polícia ucraniana, escolhidos entre soldados soviéticos em campos de prisioneiros de guerra alemães e treinados no campo de treinamento de Tranvik, em Lublin. O campo de Plasóvia era cercado por uma cerca eletrificada de arame enfarpado e dividido em várias seções. O campo contava com alojamentos para o pessoal alemão, fábricas, armazéns, um campo masculino e um campo feminino, e um campo de educação trabalhista para trabalhadores poloneses que violavam a disciplina trabalhista. Poloneses e judeus eram segregados dentro do campo. O maior número de pessoas confirmadas em Plasóvia em qualquer época foi superior a 20.000. Milhares foram mortos lá, principalmente a tiros. O industrial alemão Oskar Schindler fundou uma fábrica de esmaltes em Cracóvia, adjacente a Plasóvia. Ele tentou proteger seus trabalhadores judeus, cerca de 900 pessoas, dos abusos em Plasóvia e da deportação para campos de extermínio. Quando transferiu a fábrica e sua força de trabalho judaica para os Sudetos, uma área anteriormente na Tchecoslováquia, em 1944. Com a aproximação do exército soviético no verão de 1944, os alemães se preparavam para o desmantelar do campo de Plasóvia. A SS transferiu prisioneiros para outros campos de concentração, na Alemanha e na Áustria. Outros foram deportados para o campo de extermínio de Auschwitz e assassinados lá. Os alemães também tentaram remover todos os vestígios dos crimes cometidos no campo. Ordenaram que as valas comuns de Plasóvia fossem abertas e os corpos exumados e queimados. Em janeiro de 1945, os últimos prisioneiros de Plasóvia foram enviados para Auschwitz para serem evacuados, mais a oeste. Então é isso. Recomendo que assista o filme e espero que tenha gostado. Tchau!